Olá, torcida do Bragantino! Vim aqui falar um pouquinho sobre Pedro Caixinha, sim, o novo técnico do Braga, depois da vinheta. Vou deixar claro que eu vou falar aqui sobre a carreira do Pedro Caixinha no Talleres de Córdoba, né? Na sua passagem pelo futebol argentino. Eu conheço o trabalho do Pedro Caixinha, estudei o trabalho dele antes de chegar ao Talleres e acompanhei a sua passagem lá. Então, lógico, tem as passagens dele em outros clubes, né? Inclusive no futebol mexicano, que eu não posso fazer esse tipo de avaliação porque não acompanhei. Então, para não falar besteira, eu não fico falando aqui sobre sua passagem no futebol mexicano, mas do que eu acompanhei, eu posso falar. Então, deixar bem claro isso para que os torcedores do Braga entendam a minha análise sobre Pedro Caixinha. Um técnico que tem ideias muito boas, que sabe se adaptar a um grupo, se adaptar ao adversário, que eu acho que isso é importante no seu trabalho, tem ideias claras, né, que nem sempre são compreendidas. Eu acredito que esse Talleres até era bem organizado, você via que o time entrava em campo muito bem organizado, sabendo o que tinha que fazer nos primeiros 15 minutos, nas circunstâncias de um a menos. Tá. Era um time assim, jogava normalmente num 4-2-3-1, às vezes variava num 4-4-2, dependendo do que ele tivesse de alternativa conforme o adversário, né? Gostava de usar sempre dois volantes. Por quê? Os laterais têm muita liberdade para trabalhar e para chegar ao ataque. Com dois volantes de marcação que tem bom passe, você consegue fazer esse tipo de jogo usando bem os laterais e não se expondo. O grande problema do Talleres de Córdoba nessa temporada para mim, e que fica um porém com relação ao trabalho do Pedro Caixinha, é que faltou consistência. Faltou consistência em muitos jogos. Eu via que às vezes o time até fazia bons jogos, bons primeiros tempos, ficava uns 30 minutos jogando um bom futebol, né? Um time bem organizado, que associava, um time que conseguia sair um pouco da marcação adversária e conseguia gerar oportunidades de gol, mas na parte defensiva muitas vezes se perdia um pouco. Isso atrapalhou, essa falta de consistência em saber os momentos certos de cadenciar o jogo, de estar à frente do marcador, tentar segurar um pouco, tirar um pouco da velocidade, conseguir controlar os tempos dos jogos, principalmente nesse campeonato argentino, é que faltou essa consistência na parte defensiva junto com a parte ofensiva. Elas não trabalham separadas, tá? Isso no esquema do Pedro Caixinha, o time tem que ser muito compacto, tem que ser muito intenso, e muitas vezes quando precisa atacar, ser agressivo, mas precisa também cadenciar. Isso o time do Talleres não entendeu, né? Isso talvez o time do Talleres encontrou dificuldade ao longo da temporada, e vi jogos em que o time se perdeu. Tem um jogo principal ali que para mim mostra bem isso. Foi um jogo contra o Patronato. O Patronato vinha de grande campanha, o Patronato foi campeão da Copa da Argentina, foi de menos a mais, o time que acabou descendo, mas fez um jogo de 3-3, em que o Talleres ataca muito bem, constrói muito bem as jogadas de ataque, constrói um resultado positivo, mas em 4 momentos acaba tomando 3 gols, em que o sistema defensivo estava todo desajustado, e isso mostrou a fragilidade e a falta de consistência desse time do Pedro Caixinha. Eu espero que os jogadores do Braga entendam esse estilo de jogo, porque a ideia dele é boa, mas o Talleres não chegou a ter isso. O que faltou, aí são coisas internas lá, porque os jogadores não tinham esses momentos, essa maturidade tática durante a partida. Acho que faltou isso. Eu espero que nessa passagem agora os jogadores aqui do Braga entendam bem como funciona esse estilo de jogo que o Pedro Caixinha quer implantar. É um time proposicional às vezes, é um time que faz transições rápidas dependendo do adversário. Se o adversário dá um espaço para ele ali, ele consegue fazer uma infiltração e transições rápidas. Mas se tinha um jogo amarrado, o Talleres consegue tocar a bola. É assim que fazia Pedro Caixinha. Tocava a bola até ter uma superioridade numérica em um espaço em campo e aí, quem sabe, atacar e agredir o adversário. É um jogo, depende muito do adversário, como monta seus times Pedro Caixinha. E tem ideias boas. Eu espero que dê muito certo
mais um técnico português aqui no futebol brasileiro, tá bom, gente? Se você gostou desse canal, deixe seu like e não deixe de se inscrever no canal. Logo falaremos de mais jogadores gringos, técnicos também, que estão chegando ao futebol brasileiro. Tchau, tchau!